Lucas sempre acreditou que a vida era como um livro, com começo, meio e, inevitavelmente, um fim. Mas sua própria história parecia ter perdido a capa, com páginas em branco, cheias de um silêncio pesado. Um professor de literatura, apaixonado por histórias de amor que terminam em redenção, ele viu a mais importante delas terminar em uma tragédia que não entendia. Foi nesse limbo que a carta chegou. Sem selo, sem remetente, apenas a sua caligrafia, estranhamente familiar no endereço. O papel era antigo, com cheiro de mofo e de algo que a memória insistia em esquecer. A letra, elegante, escrita à mão, pedia para que ele passasse a noite numa casa abandonada, na Rua 13, número 42. A verdade sobre o seu passado o aguarda, dizia a última frase, a mesma que você tem evitado encarar. A única assinatura era um misterioso A. Lucas riu de nervoso. Aquele clichê parecia ter saído de um conto de terror de terceira categoria. Mas o que o fez parar de ir foi a última frase. Como alguém sabia que ele estava fugindo do passado? Que verdade era essa? Lucas, que havia perdido o brilho nos olhos e a vontade de contar histórias, sentia um pequeno arrepio. Não de medo, mas de curiosidade. Se fosse você, iria? Ele pensou nos clichês, no risco, na sua própria vida desinteressante e tomou a única decisão possível. Ele foi. A casa da última noite ficava no fim da rua, escondida por árvores esqueléticas que pareciam abraçar o mistério. A cada passo, a sensação de que aquilo era uma péssima ideia se misturava com a expectativa de uma aventura. A porta de madeira maciça, com uma maçaneta de bronze em forma de leão, estava entreaberta, como se o convidasse. Ele empurrou a porta e o som de madeira rangendo ecoou. Para sua surpresa, ele não estava sozinho. Na sala principal, com uma lareira apagada e móveis cobertos por lençóis brancos, havia outras 4 pessoas. Lucas sentiu como se tivesse entrado em uma peça de teatro. A primeira era a Helena, uma mulher de cabelos negros com olhos que pareciam ler a alma das pessoas. Ela falava pouco, mas o que dizia parecia ter um peso inexplicável. Mais um. Aparentemente, a promessa de uma verdade sobre o passado funciona para todos. O segundo, Rogério, era um homem rechoncho, com um terno ligeiramente amassado e um sorriso forçado. Ah, olá! Mais um herói de filme de terror? Fico feliz. Pelo menos agora, se o assassino de Machadinha aparecer, teremos mais uma vítima para dividir. A terceira era Clara, uma jovem de olhos grandes e assustados. Ela se encolhia, apertando as mãos. Oi, meu nome é Clara. Eu sou enfermeira. Estou com medo. Não sei por que vim. E o último era o Sr. Álvaro, um idoso com um ar excêntrico. Ele tinha barba branca e olhos profundos. A vida, meu jovem, não é um filme de terror. É uma tapeçaria. Uma tapeçaria com fios soltos. E eu sou apenas um velho que veio aqui para ver se encontrava o fio solto da sua própria vida. Lucas se apresentou como professor de literatura e confessou ter achado que encontraria um grupo de loucos, mas percebeu que a realidade superava a ficção. De repente, a porta da frente se fechou com um barulho seco. Rogério correu até ela e tentou abrir. Estava trancada. Nenhum celular pegava sinal. O pânico se instalou. Não pode ser. Isso é um pesadelo. Um pesadelo, minha cara. É a sua mente que cria. O que está acontecendo aqui é a realidade nos confrontando. Foi então que da lareira apagada, uma nova carta flutuou e pousou suavemente no chão. Era a mesma letra da carta original. Lucas a pegou e leu em voz alta à luz de uma lanterna tremendo em suas mãos. Um segredo os une.
Um acidente, uma culpa compartilhada. Descubram a verdade antes que a noite acabe. Caso contrário, nenhum de vocês sairá vivo. Rogério, aterrorizado, disse que processaria quem fez aquilo. Sr. Álvaro, tranquilo, só disse: a vida não tem processo, apenas consequências. E parece que as nossas nos encontraram. O grupo, então, decidiu investigar. O grupo se dividiu. Lucas decidiu explorar o andar de cima. No caminho, a curiosidade sobre os outros crescia. Quem eram eles? Que segredo os unia? No segundo andar, em uma biblioteca, Lucas encontrou algo familiar. Um recorte de jornal, mofado, preso em um livro de poemas. A manchete: jovem professor de literatura acusado de plágio em tese de mestrado. A foto era dele. A história, a mesma que ele havia jurado a si mesmo esquecer. Um boato falso que quase custou sua carreira. Lucas sentiu um arrepio. A casa parecia ter acesso às suas memórias mais profundas. Antes que pudesse pensar, ouviu um grito vindo do andar de baixo. Era Clara. Ele desceu correndo e a encontrou segurando um diário. A capa, de couro surrado, tinha a data de 20 anos atrás. Ele o abriu e começou a ler, com a voz embargada. Querido diário, hoje o paciente Lucas se foi. A vida dele foi tão curta, tão cheia de potencial. Eu sinto que podia ter feito mais. Me sinto tão impotente. A vida, afinal, é apenas uma escolha. E o arrependimento é a sombra que nos persegue. Lucas o sussurrou confuso. Lucas? Paciente? Mas eu estou vivo. Clara parou de ler e olhou para ele, com o olhar cheio de lágrimas e pena. Ela não disse nada, mas o olhar dizia tudo. A noite avançava. Os segredos começavam a desmoronar. Rogério, que estava vasculhando uma sala de troféus, encontrou um jornal mais recente. Advogado Rogério Costa envolvido em escândalo de corrupção e desvio de verbas. Isso é mentira! Calúnia! Eu fui inocentado! O Sr. Álvaro, que o observava, sorriu. A justiça dos homens, Rogério, é uma coisa. A justiça da sua consciência é outra. Não se pode inocentar um homem de sua própria culpa. Em outro cômodo, Helena encontrou uma foto dela, com o rosto sério, ao lado de Lucas, anos atrás no campus da faculdade. Na parte de trás, uma anotação. Helena, a promotora do plágio. Não fui eu! Não fiz isso! Disse Helena em pânico. A casa parecia ter o poder de jogar na cara de cada um o seu pior momento. As luzes da casa se apagaram de repente. Apenas a luz da lanterna de Lucas guiava o grupo. Sons estranhos ecoavam. Rogério, aterrorizado, se encolheu no chão, dizendo ser o assassino. Mas Lucas sabia que não era. De repente, um grito. O grito de Clara. E o silêncio. Clara havia desaparecido. O pânico de Lucas se misturou com uma tristeza profunda. Ele sentiu que, de alguma forma, era sua culpa. De repente, um quadro que estava pendurado em uma escadaria despencou, revelando uma passagem secreta para o porão. A tapeçaria da vida, meus caros, tem sempre uma passagem. Com medo, mas sem alternativa, o grupo desceu. O porão era um lugar escuro e frio. A luz da lanterna revelou um quadro gigante, com os retratos de todos eles. Eram fotos antigas, algumas borradas, mas era sem dúvida eles. Na foto, a casa estava intacta e a data na parede, 20 anos atrás. Era a mesma data do diário de Clara. Lucas sussurrou. O que significa isso? Foi nesse momento que Clara reapareceu ao lado do quadro, com um sorriso triste, mas calmo. Não se assustem, eu não desapareci. Eu só voltei para onde eu precisava estar. O Sr. Álvaro se aproximou de Lucas e começou a falar. Esta casa, Lucas, não é apenas um lugar. É uma prisão da memória.
Todos nós estamos presos aqui. Lucas sentiu o calafrio. As palavras de Álvaro ecoaram em sua mente. Ele olhou para os outros e algo se encaixou. Vocês não são reais. Clara confirmou. Não, Lucas, não somos você. Ou pelo menos partes de você. Sr. Álvaro disse, sou o reflexo do seu lado sábio, mas que você deixou de lado. Eu sou a sua sabedoria esquecida. Rogério, com a voz chorosa, revelou, e eu sou a sua vaidade, a sua arrogância, a sua tentativa de parecer forte, de não demonstrar medo. Você me criou para se defender do mundo. Helena se aproximou, e eu, Lucas, sou o seu silêncio, a parte sua que se calou quando a verdade precisava ser dita. O plágio não fui eu, foi você. Você, sem querer, plagiou o trabalho de um amigo e eu, o seu silêncio, não disse nada. Lucas olhou para Clara. O seu rosto, agora sereno, parecia o de uma amiga antiga. E eu sou sua fragilidade, a parte que sentiu a dor que você fugiu. Você esteve aqui antes, Lucas, há 20 anos, na noite do acidente. Você não aceitou que ele te levou, que te separou da pessoa que você amava. As lágrimas de Lucas, que há muito tempo estavam secas, finalmente vieram à tona. Ele olhou para o quadro. Ele não era um professor de literatura, ele era um jovem apaixonado em um carro, em uma noite chuvosa, a mesma que o diário de Clara descrevia. A outra pessoa no carro era o seu grande amor que se foi. A vida que ele vivia, a sua carreira, as suas memórias, tudo era uma ilusão que a sua mente criou para fugir da dor. A verdade sobre seu passado era que ele precisava aceitar que ele morreu há 20 anos e nunca aceitou sua morte. Lucas, o homem que sempre quis contar histórias, finalmente entendeu a sua. A porta da frente, que esteve trancada a noite toda, se abriu, convidando-o para sair. Ele olhou para sua consciência, para Helena, para Rogério, para Clara, para o Sr. Álvaro. Eles sorriram. Agora eu entendo, disse Lucas. Eu preciso me despedir de vocês, de mim mesmo. Ele deu o primeiro passo para fora da casa. O ar frio da noite o abraçou, mas pela primeira vez não havia medo, apenas a sensação de que a história podia finalmente acabar. E ele caminhou para a luz que o aguardava, livre. A porta da frente que esteve trancada a noite toda se abriu, convidando-o para sair. Ele olhou para a sua consciência, para Helena, para Rogério, para Clara, para o Sr. Álvaro. Eles sorriram. Agora eu entendo. Eu preciso me despedir de vocês, de mim mesmo. Ele deu o primeiro passo para fora da casa. O ar frio da noite o abraçou, mas pela primeira vez não havia medo, apenas a sensação de que a história podia finalmente acabar. E ele caminhou para a luz que o aguardava, livre. A porta se fechou atrás dele com um baque final. E a casa que foi sua prisão se tornou, finalmente, o seu túmulo de paz. A história A Casa da Última Noite nos convida a uma profunda reflexão sobre a culpa, o luto e a importância de enfrentar o nosso passado. Através da jornada de Lucas, vemos que fugir da dor não nos liberta, mas nos aprisiona em uma realidade ilusória. A grande moral da história é que a verdadeira libertação só acontece quando aceitamos nossas falhas, perdas e arrependimentos. Os outros personagens, Helena, Rogério, Clara e o Sr. Álvaro, representam as diferentes partes da consciência de Lucas que ele tentou esconder. Eles são a vaidade, a fragilidade, o silêncio e a sabedoria que ele ignorou. A casa, então, não é um lugar físico, mas uma metáfora para a mente de Lucas, um espaço onde ele precisou confrontar a si mesmo. A história nos ensina que a culpa não nos serve de nada se não a usarmos para aprender e seguir em frente. Ao se despedir de cada parte de sua consciência, Lucas finalmente se liberta, aceitando a morte e encontrando a paz.
O final nos mostra que a morte não é o fim, mas a aceitação da realidade, um passo necessário para encontrar a serenidade. A história de Lucas, no fundo, é um lembrete poderoso de que a única maneira de fechar um ciclo é encarando a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Se você gostou desta jornada visual pela história de Lucas, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias e compartilhe com seus amigos. Deixe nos comentários qual parte da história mais te tocou.